Disseram que o motor era só sucata, mas o que o velho fez em minutos ninguém conseguiu em anos. Antônio Silva observava de longe os jovens engenheiros tentando pela quinta vez naquela semana fazer o motor antigo funcionar. Já fazia 8 meses que aquela máquina enferrujada estava exposta na Praça Central de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, e ninguém havia conseguido fazê-la dar sequer um ronco. O motor havia sido encontrado no galpão da antiga fábrica de beneficiamento de café e o prefeito decidiu que seria o símbolo das comemorações do centenário da cidade. Contratou 3 engenheiros especializados de Ribeirão Preto, pagando uma fortuna para restaurar a peça histórica. De novo não vai funcionar, murmurou Antônio para si mesmo, apoiado na bengala que usava desde que se aposentou da oficina mecânica. Seu Antônio, o senhor conhece alguma coisa sobre esse tipo de motor? Perguntou Carla, dona da padaria que ficava em frente à praça. O velho, de 72 anos, deu um sorriso meio amargurado. Conhecer? Ele havia passado 40 anos da vida consertando motores, desde os mais simples até os mais complexos. Mas aqueles jovens de óculos e diploma certamente sabiam muito mais que um mecânico aposentado de cidade pequena. Acho que sei uma coisa ou duas, respondeu, sem tirar os olhos da máquina. Naquele momento, escutou o barulho familiar de peças sendo forçadas além do limite. Um dos engenheiros martelava uma peça com força desnecessária. "Calma aí, rapaz!" gritou Antônio, se aproximando mancando. "Vai quebrar a peça se continuar assim." O engenheiro-chefe, um homem de uns 40 anos chamado Roberto Andrade, olhou para o velho com desdém. "Olha, senhor, nós somos profissionais. Temos diploma em engenharia mecânica e anos de experiência com motores históricos. Posso dar uma olhadinha?" insistiu Antônio, ignorando o tom arrogante. "Não precisa se preocupar, temos tudo sob controle", respondeu Roberto, voltando ao trabalho. Mas Antônio ficou ali, observando cada movimento. Sua filha Helena sempre dizia que ele era teimoso como uma mula, e ela não estava errada. Aos poucos, uma pequena multidão se formou. As pessoas de São Joaquim da Barra já conheciam bem aquele espetáculo diário. Dona Mercedes, de 81 anos, se aproximou apoiada no seu andador. "Antônio, você não vai falar nada para esses meninos?" perguntou a velha senhora, que havia sido casada com o antigo sócio de Antônio na oficina. "Eles não querem ajuda, Dona Mercedes. E quem sou eu para insistir?" Mas no fundo algo incomodava Antônio. Havia algo familiar naquele motor. O formato das peças, a disposição dos cilindros, até mesmo o tipo de ferro usado na fundição. Parecia com algo que ele já havia visto antes, muito tempo atrás. Roberto tentou mais uma vez dar partida. O motor fez um barulho estranho e morreu. Fumaça saiu de uma das conexões. "Droga!" exclamou Roberto, chutando uma lata de óleo vazia. "Esse motor deve estar com algum defeito de fábrica. É impossível fazê-lo funcionar." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Foi nesse momento que Antônio não aguentou mais ficar calado. "Posso dar só uma olhadinha rápida? Prometo que não vou mexer em nada." Roberto bufou, mas estava começando a ficar desesperado. O prefeito havia marcado uma coletiva de imprensa para a semana seguinte, prometendo mostrar o motor funcionando. Se ele não conseguisse fazer a máquina funcionar, perderia o contrato e a reputação. "Está bem, mas só olhar, viu? Não toque em nada." Antônio se aproximou devagar. Suas mãos tremularam ligeiramente quando viu de perto certas marcas nas peças. Aquelas soldas, aquele acabamento nas bordas. Não podia ser coincidência. "De onde vocês disseram que veio esse motor?" perguntou com a voz embargada. "Foi encontrado no galpão da antiga fábrica Santa Helena, que fechou nos anos 80, respondeu um dos assistentes de Roberto. Antônio sentiu um aperto no peito. A fábrica Santa Helena havia sido construída nos anos 50 por Joaquim Mendes, um imigrante português que trouxe dinheiro da Europa. Antônio se lembrava bem daquela época, porque havia ajudado na instalação de várias máquinas da fábrica. Mas havia algo mais. Uma marca quase imperceptível gravada numa pequena chapa de metal perto do bloco do motor. Antônio
Abaixou-se para ver melhor, ignorando a dor no joelho. Lá estava. 2 letras entrelaçadas. A&C Antônio e Carlos. O coração do velho mecânico disparou. Aquele motor não era apenas uma máquina qualquer. Era o projeto especial que ele havia desenvolvido com seu irmão mais novo, Carlos, nos anos 70. Um projeto que deveria ter sido o grande triunfo das suas vidas, mas que acabou se tornando o símbolo da maior traição que Antônio já havia sofrido. Seu Antônio, o senhor está bem? Perguntou Carla, notando que o velho havia ficado pálido. Estou sim, gaguejou Antônio, se apoiando na bengala para se levantar. Roberto estava impaciente. E então, viu alguma coisa que a gente não viu? Antônio respirou fundo. Poderia simplesmente ir embora e deixar aqueles jovens se virarem sozinhos. Afinal, aquele motor representava uma época da sua vida que ele preferia esquecer. Mas algo mais forte falava dentro dele. Talvez fosse o orgulho profissional. Talvez fosse a chance de mostrar que um velho mecânico ainda tinha valor. Posso fazer uma tentativa? Perguntou, surpreendendo a todos. Roberto riu. Olha, senhor, com todo o respeito, mas se 3 engenheiros formados não conseguiram, não acho que... Deixa ele tentar, Roberto, interrompeu Marcelo, um dos assistentes mais novos. Qual é o problema? Se não der certo, não perdemos nada. Roberto olhou em volta. Havia pelo menos 20 pessoas observando. Negar a tentativa do velho na frente de toda aquela gente poderia parecer arrogância. Está bem, mas quando não der certo, não quero mais ninguém atrapalhando o nosso trabalho. Antônio se aproximou do motor com passos lentos, mas seguros. Suas mãos, mesmo trêmulas pela idade, se moviam com a precisão de quem havia feito aqueles mesmos gestos milhares de vezes ao longo da vida. Primeiro, ele verificou a posição do distribuidor. Estava ligeiramente desalinhado. Os meninos colocaram o distribuidor na posição errada, disse para si mesmo, mais alto o suficiente para que alguns escutassem. Impossível, rebateu Roberto. Eu mesmo conferi 3 vezes. Antônio ignorou o comentário e continuou. Ajustou o distribuidor com movimentos precisos. Depois verificou as velas. 2 estavam com a folga errada. As velas também estão mal reguladas, murmurou, pegando uma chave de fenda do kit de ferramentas dos engenheiros. Roberto estava ficando vermelho de raiva, mas não disse nada. Queria ver o velho se humilhar publicamente. Antônio checou a mistura do carburador. Estava muito rica. Fez os ajustes necessários. Depois verificou a sincronização do motor, ajustando pontos que os engenheiros haviam deixado passar. Pronto, disse finalmente, se afastando da máquina. Só isso? Perguntou Roberto, irônico. Não vai fazer nada de especial? Não tem nenhum segredo mágico? Motor não precisa de mágica. Precisa de carinho e paciência, respondeu Antônio, limpando as mãos em um pano velho. Roberto se aproximou da chave de ignição com um sorriso sarcástico. Vamos ver então. Girou a chave. O motor tosquiou. Tosquiou mais um pouco e... rugiu para a vida. O som era limpo, forte, ritmado. O motor estava funcionando perfeitamente. O silêncio na praça foi total por alguns segundos. Depois as pessoas começaram a aplaudir. Dona Mercedes chorava de emoção. Carla gritava de alegria. Roberto e seus assistentes estavam boquiabertos, literalmente de queixo caído. Como você fez isso? Balbuciou Roberto. Antônio deu um sorriso triste. Experiência, rapaz. 40 anos mexendo em motor ensina umas coisas. Mas, na verdade, havia muito mais do que experiência. Antônio conhecia aquele motor como conhecia as linhas da própria mão. Afinal, ele havia ajudado a projetá-lo peça por peça, junto com Carlos, durante as noites que passavam na oficina, sonhando com um futuro próspero. As pessoas se aglomeraram em volta de Antônio, fazendo perguntas, pedindo autógrafos, tirando fotos. O velho mecânico estava gostando da atenção, mas ao mesmo tempo se sentia desconfortável. Havia segredos naquele motor que ele não estava pronto para revelar. Roberto se aproximou, visivelmente constrangido. Senhor Antônio, eu gostaria de me desculpar. O senhor realmente entende muito de motores. Não se preocupe, rapaz.
Todos nós temos muito a aprender na vida. O senhor não gostaria de nos ajudar no projeto? Podemos conversar sobre uma parceria. Antônio balançou a cabeça. Obrigado, mas não. Eu me aposentei por um motivo. Quero ficar longe dessas coisas. Mas mesmo dizendo isso, Antônio não conseguia tirar os olhos do motor. Quantas memórias aquela máquina trazia de volta. Ele e Carlos trabalhando até altas horas, discutindo cada detalhe, sonhando com o dia em que aquele projeto iria mudar suas vidas. Se Carlos pudesse ver agora... Pai? Antônio se virou e viu Helena se aproximando. Sua filha havia chegado de São Paulo na véspera para visitá-lo, como fazia todo mês. Helena era médica cardiologista em um hospital particular e sempre demonstrou certa vergonha da profissão do pai. Para ela, trabalho manual era coisa de gente sem estudo. Oi, filha, o que você está fazendo aqui? Ouvi o barulho lá de casa e vim ver o que estava acontecendo. As pessoas estão dizendo que você consertou esse motor velho. Só dei uma ajudinha. Helena olhou para o motor funcionando e depois para o pai. Havia algo estranho na expressão dele, uma mistura de orgulho e tristeza que ela raramente via. Pai, você está bem? Estou sim, filha. Só um pouco cansado. Vamos para casa? Antônio se despediu das pessoas e começou a caminhar em direção à sua pequena casa na Rua das Flores, uma rua tranquila de São Joaquim da Barra, onde morava há mais de 50 anos. Helena caminhou ao lado dele em silêncio por alguns minutos. Conhecia o pai bem o suficiente para saber quando alguma coisa o estava incomodando. Pai, o senhor conhecia esse motor de antes? Antônio parou de andar. Por que pergunta? Porque vi a cara que o senhor fez quando olhou para a máquina. Não era a cara de quem estava vendo algo pela primeira vez. Antônio suspirou. Helena sempre foi muito observadora. Herdou isso da mãe. É uma longa história, filha. Tenho tempo. Eles se sentaram no banco da pracinha em frente à igreja matriz. O motor continuava funcionando na praça principal, cercado de curiosos. Lembra que eu sempre falei que tive um irmão mais novo? Começou Antônio. Tio Carlos, aquele que foi embora da cidade quando eu era criança. Isso mesmo. Bom, aquele motor foi projetado por mim e por ele, nos anos 70. Era para ser nossa grande oportunidade de enriquecer. Helena arregalou os olhos. Como assim, pai? Nós dois éramos sócios de uma pequena oficina. Trabalhávamos dia e noite juntando dinheiro para abrir uma empresa maior. O Carlos era muito inteligente, sabe? Entendia de engenharia mesmo sem ter estudado. Juntos criamos esse motor que era revolucionário para a época. E o que aconteceu? Antônio ficou calado por um longo tempo, observando as nuvens passarem no céu. Um dia, o Joaquim Mendes, dono da fábrica Santa Helena, nos procurou. Disse que queria comprar nosso projeto para usar nas máquinas da fábrica. Ofereceu muito dinheiro. Dinheiro que mudaria nossas vidas para sempre. E vocês venderam? Eu queria vender. Mas o Carlos disse que precisávamos de mais tempo para pensar. Que talvez pudéssemos conseguir um preço melhor. Eu confiei nele. Sempre confiei no meu irmão mais novo. A voz de Antônio estava ficando embargada. 2 semanas depois, descobri que o Carlos havia se encontrado com o Joaquim Mendes escondido. Vendeu o projeto apenas em nome dele. Ficou com todo o dinheiro e fugiu da cidade com minha esposa. Helena engasgou. Com a mamãe? Sua mãe e eu já tínhamos nossos problemas naquela época. Você era só um bebê, mal andava. Mas nunca imaginei que ela fosse capaz de... que ele fosse capaz de... Lágrimas escorreram pelo rosto do velho mecânico. Eles foram embora numa manhã de segunda-feira. Deixaram apenas um bilhete dizendo que não voltariam. O Carlos ficou com todo o dinheiro do motor e eu fiquei com as dívidas da oficina e uma filha pequena para criar. Helena segurou a mão do pai. Pai, eu não sabia. Por que nunca me contou? Para quê, filha? Ia só machucá-la. Você era muito pequena. Achei melhor que crescesse pensando que sua mãe havia ido embora por outros motivos. Mas, pai, a mamãe voltou, eu me lembro dela. Ela voltou sim. 6 meses depois. Voltou grávida. O mundo pareceu girar em volta de Helena. Grávida? Do Carlos.
Ela estava esperando um filho do meu irmão. Voltou porque ele a havia abandonado em São Paulo sem dinheiro e sem lugar para ficar. Veio me pedir perdão, implorando uma segunda chance. Helena não conseguia processar o que estava ouvindo. E o senhor a perdoou? Eu era um homem muito sozinho, filha. Tinha uma bebê para criar, uma oficina falindo e o coração despedaçado. Quando sua mãe voltou, eu aceitei ela de volta. E quando esse bebê nasceu, eu o criei como se fosse meu próprio filho. Bebê? Que bebê? Pai, eu não entendo. Antônio respirou fundo. Seu irmão, Helena. Rodrigo é seu meio-irmão, filho do Carlos com sua mãe. Helena se levantou do banco cambaleando. O Rodrigo não é meu irmão de verdade? É sim, filha. Ele é seu irmão em todos os sentidos que importam. Eu o criei desde que nasceu. Nunca fiz diferença entre vocês dois. Ele não sabe de nada disso. Mas, pai, por que está me contando isso agora? Antônio apontou para o motor funcionando na praça. Porque aquele motor me trouxe de volta todas essas lembranças. E porque tenho medo de que as coisas vão se complicar. Como assim? Helena, você sabe onde Rodrigo está trabalhando agora? Em São Paulo. Ele tem uma empresa de equipamentos industriais. Está indo muito bem. Empresa de equipamentos industriais, repetiu Antônio pensativo. Filha, tenho um pressentimento de que essa história ainda não terminou. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Helena tentou processar todas as informações que havia recebido. Rodrigo, seu irmão mais novo de 41 anos, sempre foi muito próximo dela. Ele havia se formado em administração, aberto uma empresa em São Paulo e visitava o pai frequentemente. Nunca houve nenhum sinal de que havia segredos na família. Pai, o senhor tem certeza de que o Rodrigo não sabe de nada? Absoluta. Sua mãe e eu prometemos nunca contar. Achamos que era melhor assim. E o tio Carlos, o senhor nunca mais soube dele? Nunca mais ouvi falar. Depois que abandonou sua mãe em São Paulo, sumiu completamente. Pode ter mudado de nome, pode ter ido para outro estado. Não sei. Eles caminharam de volta para casa em silêncio. A pequena casa de Antônio tinha 2 quartos, uma sala simples e uma cozinha, onde ele passava a maior parte do tempo lendo jornais e tomando café. Helena preparou um café enquanto tentava organizar os pensamentos. Pai, e aquele motor? O que o senhor vai fazer? Nada. Consertei porque não aguentei ver aqueles meninos forçando as peças, mas não quero me envolver mais. Mas, pai, se o motor foi projetado pelo senhor e pelo tio Carlos, o senhor tem direitos sobre ele, não tem? Antônio deu uma risada amarga. Filha, o Carlos vendeu tudo para o Joaquim Mendes nos anos 70. Legalmente, eu não tenho direito nenhum sobre aquele motor. Mas o senhor disse que o tio Carlos vendeu só em nome dele. Isso não foi fraude? Talvez, mas depois de 40 anos, quem vai provar alguma coisa? E mesmo que provasse, para que mexer nessa história toda? Rodrigo poderia descobrir a verdade. Você ficaria sabendo que sua mãe... Pai, independente do que aconteceu no passado, o senhor tem direito de ser reconhecido pelo seu trabalho. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou pensando em tudo que o pai havia contado. No outro dia, resolveu fazer algumas pesquisas. Foi até o cartório da cidade e pediu para consultar documentos antigos da fábrica Santa Helena. Descobriu que a fábrica havia fechado em 1982, quando Joaquim Mendes faleceu. Os herdeiros venderam tudo e foram embora da cidade. Mas o que mais chamou a atenção de Helena foi descobrir que havia registros de patente em nome de Antônio Silva e Carlos Silva para motor de combustão interna de alta eficiência, datado de 1974. Se a patente estava em nome dos 2 irmãos, então Carlos não poderia ter vendido o projeto sozinho. Pelo menos não legalmente. Helena voltou para casa animada com a descoberta. Pai, o senhor sabia que tinha uma patente registrada em seu nome? Patente? Que patente? Do motor.
Está registrada no nome do senhor e do tio Carlos, de 1974. Antônio pareceu surpreso. O Carlos disse que ia cuidar de toda a papelada, mas eu nunca vi documento nenhum. Achei que ele não tinha registrado nada. Pois registrou sim, e isso significa que a venda para o Joaquim Mendes pode ter sido ilegal, já que o senhor não assinou nada. Helena, filha, isso foi há quase 50 anos. Para que mexer nessa história? Pai, não é questão de dinheiro, é questão de justiça. O senhor passou a vida toda trabalhando duro, foi traído pelo irmão, abandonado pela esposa e ainda assim criou 2 filhos sozinho. Merece reconhecimento. E se o Rodrigo descobrir a verdade? Pai, o Rodrigo é adulto, tem direito de saber a verdade sobre sua origem. Antônio ficou pensativo. Helena tinha razão em alguns pontos, mas ele tinha medo das consequências. No dia seguinte, Roberto apareceu na casa de Antônio. Senhor Antônio, preciso falar com o senhor. O que foi, rapaz? É sobre o motor. Depois que o senhor foi embora ontem, nós ficamos tentando entender como o senhor conseguiu consertá-lo tão rapidamente. E daí? Bom, nós examinamos cada ajuste que o senhor fez. Estava tudo perfeito. Mas o que mais nos impressionou foi que o senhor parecia conhecer o motor de cor. Não hesitou em nenhum momento. Antônio começou a ficar desconfortável. Já trabalhei com muitos motores na vida. Senhor Antônio, esse motor tem particularidades muito específicas. O formato das peças, a disposição dos componentes, alguns detalhes de engenharia que são únicos. Para conhecê-lo tão bem assim, o senhor teria que ter trabalhado especificamente com esse modelo. Para onde você quer chegar, rapaz? Eu pesquisei sobre a origem do motor. Descobri que ele foi fabricado especialmente para a fábrica Santa Helena, baseado em um projeto patenteado por 2 irmãos, Antônio Silva e Carlos Silva. Antônio sentiu o chão se abrir sob seus pés. O senhor é o Antônio Silva da patente, não é? Senhor Antônio, se o senhor foi um dos criadores desse motor, isso muda tudo. O prefeito precisa saber, a cidade inteira precisa saber. Esse motor não é apenas uma peça histórica qualquer, é obra de um morador da própria cidade. Roberto, eu prefiro que você não comente isso com ninguém. Mas por quê? O senhor deveria estar orgulhoso. É complicado, rapaz. Essa história tem detalhes que eu prefiro manter em segredo. Roberto foi embora confuso, mas prometeu não contar nada para ninguém. Pelo menos por enquanto. Antônio sabia que era questão de tempo até a verdade aparecer. E sabia também que quando isso acontecesse, todas as feridas do passado voltariam à superfície. Naquela tarde, enquanto Helena estava na cidade fazendo compras, Antônio recebeu uma ligação. Alô? Pai, é o Rodrigo. O coração de Antônio disparou. Rodrigo sempre ligava aos domingos, mas nunca nas quartas-feiras. Oi, filho. Que surpresa. Está tudo bem? Pai, eu acabei de receber uma ligação muito estranha. Como assim? Um cara se dizendo jornalista ligou na minha empresa. Disse que está fazendo uma matéria sobre um motor histórico que foi consertado em São Joaquim da Barra por um mecânico local. Disse que o mecânico era meu pai e que esse motor teria sido projetado pelo senhor décadas atrás. Antônio fechou os olhos. Roberto havia prometido não contar para ninguém, mas alguém havia vazado a informação. Pai, isso é verdade? Rodrigo, é uma longa história. Pai, esse jornalista disse uma coisa muito estranha. Disse que o motor foi projetado pelo senhor em parceria com um irmão. Disse que esse irmão se chamava Carlos Silva. Pai, Carlos Silva. Esse é o meu nome do meio que o senhor nunca me explicou por que escolheu. Antônio sentiu que o mundo estava desabando. Filho, você pode vir aqui no fim de semana? Acho melhor conversarmos pessoalmente. Pai, eu vou hoje mesmo. Preciso entender o que está acontecendo. Antônio desligou o telefone e se sentou na poltrona da sala. Sabia que não dava mais para adiar. A verdade ia aparecer, quisesse ele ou não. Helena chegou das compras e encontrou o pai abatido. Pai, o que aconteceu? O Rodrigo vem hoje. Um jornalista ligou para ele fazendo perguntas sobre o motor. Quer dizer que a história vazou? Parece que sim. Pai, talvez seja melhor assim.
Talvez seja a hora de todo mundo saber a verdade. Helena, você não entende. Se essa história se espalhar, o Rodrigo vai descobrir tudo. E não só ele. A cidade inteira vai saber que sua mãe... Pai, a mamãe já faleceu há 10 anos. Não pode mais ser machucada por fofocas. E quanto ao Rodrigo, ele tem direito de saber quem é o pai biológico dele. Antônio sabia que Helena estava certa, mas isso não tornava a situação menos dolorosa. Rodrigo chegou no final da tarde. Era um homem alto, de 41 anos, cabelos escuros e olhos inteligentes. Muito parecido com Carlos, pensou Antônio, embora nunca tivesse comentado isso com ninguém. Pai, Helena, cumprimentou Rodrigo, visivelmente tenso. Preciso que vocês me expliquem o que está acontecendo. Os três se sentaram na sala. Antônio respirou fundo e começou a contar a história toda desde o começo. O projeto do motor, a sociedade com Carlos, a traição, a fuga com Maria, a volta dela grávida. Quando Antônio chegou na parte da gravidez, Rodrigo ficou pálido. Pai, o senhor está dizendo que eu sou filho desse Carlos? Biologicamente, sim, mas Rodrigo, eu o criei desde bebê. Você é meu filho em todos os sentidos que importam. Rodrigo se levantou e começou a andar pela sala. Não acredito que vocês esconderam isso de mim por 40 anos. Rodrigo, tentou Helena. Papai só queria proteger você. Proteger? Proteger de quê? De saber quem eu realmente sou? Filho, você é um Silva. Rodrigo Silva. Isso nunca mudou, disse Antônio. Mas não sou seu filho de sangue. Rodrigo, sangue não faz família. Amor faz família. E eu o amo como filho desde o dia que nasceu. Rodrigo parou de andar e olhou para o pai adotivo. Onde está esse Carlos? Meu pai biológico? Não sei, filho. Depois que abandonou sua mãe, ele sumiu. Nunca mais soubemos notícias. E esse motor? O que tem a ver com tudo isso? Foi o último projeto que eu e Carlos fizemos juntos. Ele traiu nossa sociedade, vendeu o projeto escondido e fugiu com o dinheiro. Rodrigo ficou calado por muito tempo, processando todas as informações. Pai, quero dizer, Antônio, o senhor tem certeza de que não sabe onde está o Carlos? Absoluta, filho. Por quê? Porque eu acho que sei onde ele está. Antônio e Helena olharam para Rodrigo assustados. Como assim? Pai, lembra que eu contei que tem um novo cliente em São Paulo? Uma empresa de equipamentos industriais que quer fazer parceria comigo? Lembro. O dono dessa empresa se chama Carlos Silva. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Rodrigo, Silva é um sobrenome muito comum, disse Helena, tentando acalmar a situação. Helena, esse Carlos Silva tem 70 e poucos anos. E quando eu falei que era de São Joaquim da Barra, ele ficou muito estranho. Fez muitas perguntas sobre a cidade, sobre as pessoas. Antônio sentiu que ia desmaiar. Filho, você chegou a se encontrar com esse homem? Várias vezes. Pai, agora que o senhor contou a história toda, eu me lembro que ele me olhava de um jeito esquisito. Como se me conhecesse de algum lugar. Meu Deus, murmurou Helena. E tem mais, continuou Rodrigo. Esse Carlos Silva demonstrou muito interesse quando mencionei que vocês moravam aqui. Perguntou se conheciam um mecânico chamado Antônio Silva. E o que você respondeu? Respondi que Antônio Silva era meu pai. Ele ficou branco na mesma hora. Antônio se levantou cambaleando e foi até a janela. Depois de 40 anos, Carlos havia encontrado um jeito de se aproximar da família novamente. E o pior, estava usando Rodrigo para isso. Pai, o senhor acha que é o mesmo Carlos? Filho, eu não acredito em coincidências. Principalmente uma coincidência dessas. Mas o que ele quer? Por que depois de tanto tempo? Não sei, Rodrigo, mas tenho certeza de que não é nada bom. Naquela noite, nenhum dos três conseguiu dormir direito. Havia muitas perguntas sem resposta e uma sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. No dia seguinte, o telefone tocou cedo. Antônio Silva? Perguntou uma voz que Antônio reconheceu imediatamente, mesmo depois de 40 anos. Carlos? Olá, irmão. Querido ouvinte, se você está gostando da história,
Aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Antônio teve que se segurar na parede para não cair. Ouvir a voz do irmão depois de tantos anos foi como receber um soco no estômago. O que você quer, Carlos? Conversar, irmão. Acho que temos muitas coisas para acertar. Depois de 40 anos, agora você quer conversar? Antônio, eu sei que você deve estar com muita raiva de mim. E entendo perfeitamente. Mas preciso que saiba que não passei um dia da minha vida sem me arrepender do que fiz. Se arrepender, Carlos, você destruiu minha família. Fugiu com minha esposa e com o dinheiro que era nosso. Eu sei, irmão, eu sei. Por isso estou ligando. Quero consertar as coisas. Consertar? Como é que você pretende consertar 40 anos de sofrimento? Antônio, eu soube que você consertou o nosso motor. O motor que a gente projetou juntos. Como você soube disso? Tenho meus contatos. E conheci um rapaz muito interessante. Rodrigo Silva. Filho de um mecânico de São Joaquim da Barra. Antônio sentiu o sangue ferver. Deixe o Rodrigo fora disso, Carlos. Calma, irmão. Eu não vou machucar o menino. Na verdade, gostei muito dele. É inteligente, trabalhador, honesto. Bem parecido com... Com você, não. Rodrigo é um homem honesto. Coisa que você nunca foi. Antônio, eu mereço suas palavras. Mas ouça o que tenho para falar. Estou propondo uma sociedade com o Rodrigo. Uma sociedade muito lucrativa. Que tipo de sociedade? Equipamentos industriais, especialmente motores. Eu tenho os contatos e o capital. Ele tem a juventude e a energia. Podemos ganhar muito dinheiro juntos. E o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, irmão, porque quero incluir você na sociedade também. Antônio não acreditava no que estava ouvindo. Você está louco se acha que eu vou aceitar qualquer coisa que venha de você. Antônio, escute bem o que vou falar. Aquele motor que você consertou está chamando a atenção de muita gente importante. Empresários, colecionadores, museus. Tem gente disposta a pagar uma fortuna por uma máquina daquelas. E daí? Ora, somos nós que detemos a patente. Nós podemos fabricar quantos motores daqueles quisermos e vender por preços altíssimos. Carlos, a patente venceu há décadas. Mas a tecnologia não venceu, irmão. Aquele motor era revolucionário para a época e continua sendo hoje. Com alguns ajustes modernos, podemos criar uma linha de motores de alta performance baseada no nosso projeto original. Antônio estava tentando processar a proposta de Carlos. Por um lado, era verdade que o motor tinha chamado muita atenção. Roberto havia comentado que várias pessoas já haviam procurado informações sobre a máquina. Por outro lado, não podia confiar em Carlos. Por que você está fazendo isso? Depois de 40 anos, por que agora? Antônio, eu estou velho. Tenho 75 anos e problemas de saúde. Quero acertar as coisas antes que seja tarde demais. Problemas de saúde? Câncer no pâncreas. Os médicos me deram no máximo 2 anos. Antônio sentiu um aperto no peito. Mesmo depois de tudo que Carlos havia feito, ainda era seu irmão mais novo. Eu sinto muito, Carlos. Obrigado, irmão. Por isso quero aproveitar o tempo que me resta para consertar os erros do passado e fazer um futuro melhor para meu filho. Seu filho? Rodrigo, Antônio. Rodrigo é meu filho. E mesmo nunca tendo estado presente na vida dele, quero deixar alguma coisa boa para ele. Carlos, Rodrigo não sabe que você é o pai dele. Eu sei, mas pretendo contar para ele, no momento certo. E acha que ele vai aceitar bem? Não sei. Espero que sim. Mas independente da reação dele, quero que tenha uma oportunidade de prosperar na vida. E essa sociedade pode ser essa oportunidade. Antônio estava confuso. Parte dele queria desligar o telefone e nunca mais falar com Carlos. Outra parte estava curiosa para saber como o irmão pretendia consertar 40 anos de traição. Carlos, mesmo que eu quisesse considerar sua proposta, teria que conversar com Rodrigo primeiro. Claro, aliás, gostaria muito de conversar com ele também.
E com você, pessoalmente. Você quer vir aqui? Se você deixar, ou podemos nos encontrar em território neutro, em Ribeirão Preto, por exemplo. Não sei, Carlos. Preciso pensar. Entendo. Mas, Antônio, não demore muito para decidir. Aquele motor está chamando a atenção de gente importante. Se não agirmos logo, outras pessoas podem tentar tirar proveito da situação. Que tipo de gente importante? Empresários, investidores, até estrangeiros. Ontem mesmo recebi uma ligação de um japonês interessado em comprar os direitos de produção. Japonês? Sim. Ofereceu uma quantia impressionante só pelos direitos. Imagina se produzirmos os motores e vendermos diretamente? Antônio estava começando a entender a dimensão da situação. O motor que ele havia consertado por uma questão de orgulho profissional poderia se tornar uma fonte de renda significativa. Carlos, vou conversar com Rodrigo e com Helena. Depois eu te ligo de volta. Perfeito. Antônio, que foi? Obrigado por me escutar. Sei que não mereço, mas... Obrigado. Antônio desligou o telefone e ficou parado na cozinha por vários minutos. Helena e Rodrigo estavam na sala claramente tentando escutar a conversa. Era ele, não era? Perguntou Helena quando Antônio voltou para a sala. Era. O que ele queria? Perguntou Rodrigo. Antônio contou toda a conversa para os filhos. A proposta de sociedade, a doença de Carlos, o interesse internacional no motor. Pai, isso pode ser mentira, disse Helena. Pode ser só um golpe para se aproximar da gente. Pode ser, concordou Antônio. Mas e se for verdade? E se realmente tivermos uma oportunidade de ganhar dinheiro com aquele motor? Pai, o senhor confia nele? Perguntou Rodrigo. Não, mas posso me proteger. Podemos exigir contratos, garantias legais? E eu? Perguntou Rodrigo. Ele é meu pai biológico. Será que deveria conhecê-lo? Filho, essa é uma decisão que só você pode tomar. Helena, o que você acha? Rodrigo, sinceramente? Acho que você tem o direito de conhecer seu pai biológico, principalmente agora que soube a verdade. Mas também acho que devemos ter muito cuidado. Cuidado por quê? Porque esse homem traiu nossa família uma vez. Pode trair de novo. Rodrigo ficou pensativo. Pai, posso fazer uma pergunta? Sobre minha mãe? Claro, filho. O senhor realmente a perdoou? Ou ficou com ela só por minha causa? Antônio suspirou. Rodrigo, eu amava sua mãe. Amava desde que éramos adolescentes. Quando ela fugiu com Carlos, meu mundo desabou. Mas quando ela voltou, grávida e arrependida, eu quis acreditar que podíamos recomeçar. E conseguiram. Por um tempo, sim. Sua mãe era uma boa mulher, Rodrigo. Cometeu um erro grave, mas era uma boa mulher. E você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida naquela época. Um bebê inocente que trouxe alegria para uma casa que estava triste. O senhor nunca teve raiva de mim? Por eu ser filho do Carlos? Jamais. Rodrigo, no momento que você nasceu e eu o segurei no colo, você se tornou meu filho. Completamente meu filho. Nunca pensei em você como filho do Carlos. E agora? O que o senhor acha que eu deveria fazer? Filho, acho que você deveria conhecê-lo. Não necessariamente perdoá-lo ou aceitar a proposta dele, mas conhecê-lo. Você tem direito de saber quem é seu pai biológico. E se ele for mentiroso? E se tudo for um golpe? Então nós descobriremos isso e tomaremos as medidas necessárias. Mas e se for verdade? E se ele realmente estiver arrependido e quiser consertar as coisas? Helena balançou a cabeça. Pai, o senhor está sendo muito ingênuo. Talvez, filha, mas também estou ficando velho. E talvez tenha chegado a hora de fazer as pazes com o passado. Então vamos fazer o seguinte, disse Rodrigo. Vamos marcar um encontro com ele, em público, com todas as proteções necessárias. Se ele realmente quiser consertar as coisas, não vai ter problema em conversar abertamente. Onde? Perguntou Helena. Aqui mesmo, na praça onde está o motor, na frente de todo mundo. Se ele for sincero, não vai ter medo de aparecer publicamente. Antônio gostou da ideia. Vou ligar para ele e propor isso. Pai, uma coisa.
disse Helena. Independente do que acontecer, acho que devíamos registrar nossa versão da história. Procurar documentos que comprovem a participação do senhor no projeto original. Para quê? Para proteger nossos direitos. Se esse motor realmente vale tanto dinheiro quanto o Carlos diz, precisamos garantir que o senhor receba o que é seu por direito. Helena tem razão, concordou Rodrigo. Vou ajudar a procurar documentos. E também vou investigar esse Carlos Silva de São Paulo. Quero saber se ele realmente tem uma empresa como diz que tem. Como vai fazer isso? Pai, hoje em dia é fácil. Internet, registros públicos, Receita Federal. Em alguns dias, posso saber tudo sobre a vida dele nos últimos anos. Naquela tarde, Antônio ligou de volta para Carlos. Carlos, conversei com os meninos. Estamos dispostos a nos encontrar com você. Que ótima notícia. Quando? No próximo sábado. Mas tem algumas condições. Diga. O encontro será aqui em São Joaquim da Barra, na Praça Central, perto do motor. Em público. Sem problemas, prefiro assim mesmo, não tenho nada a esconder. E queremos que traga documentos comprovando tudo o que você disse. Sobre a empresa, sobre os interessados no motor, sobre sua condição de saúde. Antônio, você não confia em mim. Não, Carlos, não confio. Você me deu motivos para isso 40 anos atrás. Entendo. Vou trazer todos os documentos que você quiser. E Carlos? Sim? Rodrigo sabe que você é o pai biológico dele. Então não vai precisar fingir nada. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Como ele reagiu? Isso você vai descobrir no sábado. Antônio, ele demonstrou vontade de me conhecer? Demonstrou curiosidade. Mas não confunda curiosidade com aceitação. Entendo. Antônio, que foi? Obrigado pela oportunidade. Durante a semana, Rodrigo investigou Carlos Silva de São Paulo. Descobriu que ele realmente tinha uma empresa de equipamentos industriais registrada há 15 anos. A empresa tinha faturamento alto e boa reputação no mercado. Também descobriu que Carlos era viúvo, morava sozinho em um apartamento caro na zona oeste de São Paulo e não tinha outros filhos conhecidos. Helena conseguiu encontrar mais documentos antigos sobre a patente do motor e descobriu que a venda para Joaquim Mendes realmente havia sido irregular, já que Antônio não havia assinado nenhum documento. Pai, tecnicamente o senhor ainda é dono de 50% dos direitos sobre aquele motor. Mas filha, depois de tanto tempo... Pai, não existe prazo de prescrição para fraude. Se conseguirmos provar que o Carlos forjou sua assinatura ou vendeu sem sua autorização, o senhor pode reivindicar seus direitos. E se Carlos estiver falando a verdade sobre o interesse internacional? Então o senhor pode ficar rico, pai, muito rico. Na sexta-feira, Carlos ligou confirmando sua chegada para o sábado de manhã. Antônio, estou ansioso para rever você e para conhecer Rodrigo. Carlos, uma última coisa. Você falou em 2 anos de vida, isso é verdade? Infelizmente é. Estou fazendo quimioterapia, mas os médicos foram claros. O câncer está avançado. Você está vindo sozinho? Sim. Por quê? Nada. Só curiosidade. Antônio, posso fazer uma pergunta? Maria. Como ela foi nos últimos anos de vida dela? Antônio sentiu um aperto no peito. Maria havia falecido de diabetes há 10 anos, depois de uma vida simples, mas feliz, ao lado de Antônio. Ela foi uma boa esposa e uma boa mãe, Carlos, foi feliz. Ela chegou a me perdoar? Acho que sim. Nos últimos anos ela às vezes falava de você, sem raiva, apenas com tristeza. Obrigado por ter cuidado bem dela, Antônio. Eu a amava, Carlos, mesmo depois de tudo. No sábado de manhã, a Praça Central de São Joaquim da Barra estava mais movimentada que o normal. A notícia de que o criador do motor histórico iria se encontrar com um irmão perdido havia se espalhado pela cidade pequena. Antônio, Helena e Rodrigo chegaram às 9 horas e se posicionaram perto do motor, que continuava funcionando perfeitamente. Às 9h15, um carro preto parou em frente à praça. Um homem idoso saiu devagar, se apoiando em uma bengala.
Carlos Silva tinha 75 anos, cabelos completamente brancos, estava mais magro que Antônio se lembrava, mas ainda mantinha o porte altivo de sempre. Usava um terno escuro e carregava uma pasta de documentos. Quando os irmãos se viram, o tempo pareceu parar. 40 anos de separação, mágoa, raiva e saudade estavam resumidos naquele olhar. Carlos se aproximou lentamente. "Irmão", disse com a voz embargada. "Carlos", respondeu Antônio, tentando manter a frieza. Os dois homens se olharam por vários segundos. Então Carlos se virou para Rodrigo. "Você deve ser Rodrigo." "Sou." "Meu Deus, como você se parece com seu avô. Meu pai teria ficado orgulhoso." Rodrigo não respondeu, apenas observou o homem que havia dado origem à sua vida, mas nunca havia estado presente nela. "E você deve ser Helena", disse Carlos, se virando para ela. "Sou, filha do homem que você traiu." Carlos baixou a cabeça. "Mereço isso e muito mais." "Carlos", interrompeu Antônio, "vamos conversar. Trouxe os documentos?" "Trouxe tudo. Podem verificar." Eles se sentaram no banco da praça. Carlos abriu a pasta e começou a mostrar os papéis. Documentos da empresa, exames médicos comprovando o câncer, cartas de empresários interessados no motor. "Tudo parece estar em ordem", disse Helena depois de examinar tudo. "Posso perguntar uma coisa?", disse Rodrigo. "Claro", respondeu Carlos. "Por que fugiu com minha mãe? Por que não conversou com o Antônio antes?" Carlos suspirou profundamente. "Rodrigo, na época eu era jovem e idiota. Achava que estava apaixonado por Maria. Achava que o dinheiro do motor seria suficiente para nos fazer felizes e achava que Antônio não iria sentir tanto a nossa falta." "Como assim não ia sentir falta?" Seu pai sempre foi o irmão mais forte, mais responsável, mais querido pela família. Eu sempre me senti inferior a ele. Quando surgiu a oportunidade de ficar com o dinheiro e com a mulher, eu achei que finalmente seria o vencedor da família. E foi. Não. Foi a pior decisão da minha vida. Maria nunca me amou de verdade. Ela estava passando por uma fase difícil com Antônio. Estava confusa, vulnerável. Eu me aproveitei disso. E por que a abandonou em São Paulo? Porque descobri que ela continuava amando Antônio. Mesmo grávida de mim, ela falava dele o tempo todo. Chorava por ele todas as noites. Eu percebi que havia destruído uma família por nada. E nunca tentou voltar, nunca tentou se desculpar. Tentei várias vezes, mas tinha vergonha, e depois de alguns anos, achei que era melhor deixar vocês em paz. "Carlos", disse Antônio, "vamos ao que interessa. Essa proposta de sociedade é séria? Absolutamente séria. Antônio, aquele motor que você consertou realmente despertou interesse internacional. Na semana passada, recebi 3 propostas diferentes de empresas querendo comprar os direitos de produção. Quanto ofereceram? A maior oferta foi de $2 milhões só pelos direitos básicos. Se produzirmos e vendermos nós mesmos, podemos ganhar muito mais." Helena engasgou. $2 milhões? Sim, e isso é só o começo. Com a tecnologia atual, podemos aperfeiçoar o projeto original e criar uma linha completa de motores de alta performance. "Mas, Carlos", disse Antônio, "eu não tenho dinheiro para investir em produção. Por isso a sociedade. Eu entro com o capital inicial, você entra com o conhecimento técnico e Rodrigo entra com a gestão do negócio. E como seria a divisão? 40% para você, 40% para Rodrigo, 20% para mim." Rodrigo se surpreendeu. "Por que você ficaria com menos?" "Porque quero compensar os anos que estive ausente da sua vida. E porque não me resta muito tempo para aproveitar o dinheiro." "Carlos", disse Helena, "independente dessa sociedade, meu pai tem direito a 50% dos direitos sobre o motor original. O senhor vendeu para Joaquim Mendes sem autorização dele. Helena, você está certa, e por isso trouxe isso aqui." Carlos tirou da pasta um cheque. 500 mil reais.
correspondente à metade do que recebi na época, corrigido pela inflação. É seu por direito, Antônio. Antônio olhou para o cheque incrédulo. Carlos, eu não sei o que dizer. Diga que me perdoa, irmão. Diga que podemos tentar reconstruir nossa família. Antônio olhou para Helena e Rodrigo. Depois olhou para Carlos, um homem doente tentando consertar os erros de uma vida inteira. Carlos, o perdão não é algo que acontece de uma hora para outra. É um processo. Entendo. Mas estou disposto a tentar. Pelos anos que nos restam, estou disposto a tentar. Carlos começou a chorar. Obrigado, irmão. Obrigado. Rodrigo se aproximou de Carlos. E eu? O que faço com um pai que acabei de conhecer aos 41 anos? Rodrigo, não espero que me chame de pai. Esse direito pertence ao Antônio. Ele te criou, te educou, esteve presente. Eu só quero a chance de te conhecer melhor nos próximos meses. Está bem. Podemos tentar. Helena foi a última a falar. Carlos, vou ser sincera. Não gosto do senhor. Pode ser que nunca goste. Mas reconheço que está tentando consertar seus erros e respeito isso. Helena, não peço que goste de mim. Só peço que me dê uma chance de provar que mudei. Naquele momento, Roberto se aproximou do grupo. Senhor Antônio, desculpe interromper, mas tem jornalistas querendo falar com o senhor. Jornalistas? Sim, a história vazou. Estão dizendo que o senhor é o criador de um motor revolucionário que pode valer milhões. Antônio olhou em volta. Realmente havia pessoas com câmeras e microfones se aproximando. Carlos, acho melhor irmos para casa. Podemos continuar a conversa lá. Boa ideia. Os 4 foram para a casa de Antônio, seguidos à distância pelos jornalistas. A notícia já estava se espalhando. Mecânico de cidade pequena pode ficar milionário com motor histórico. Em casa, eles passaram o resto do dia conversando sobre a proposta de sociedade, sobre planos para o futuro e sobre o passado que precisava ser curado. Carlos contou sobre os anos que passou em São Paulo, sobre o arrependimento constante, sobre as tentativas frustradas de refazer a vida. Falou sobre a doença e sobre como isso o fez perceber que não tinha tempo a perder com orgulho e rancor. Antônio contou sobre as dificuldades de criar 2 filhos sozinho, sobre a luta para manter a oficina funcionando, sobre o amor por Maria, mesmo depois da traição. Rodrigo fez muitas perguntas sobre sua origem, sobre o tempo que Carlos e Maria passaram juntos, sobre os motivos que levaram ao abandono. Helena manteve uma postura de proteção em relação ao pai, mas gradualmente foi se mostrando menos hostil. No final do dia, Carlos se preparava para voltar a São Paulo. Antônio, vou providenciar toda a documentação para a sociedade. Em 2 semanas podemos começar os trabalhos. Carlos, antes de tomar qualquer decisão definitiva, quero que você se trate adequadamente. Não vou entrar em negócios com alguém que pode não estar aqui para honrar os compromissos. Entendo. Vou seguir rigorosamente o tratamento médico. E outra coisa, quero total transparência em tudo. Contratos claros, contabilidade aberta, decisões em conjunto. Sem problemas. Rodrigo se aproximou de Carlos. Carlos, posso te chamar de Carlos por enquanto? Claro. Quero que saiba que estou disposto a conhecê-lo melhor, mas isso não significa que vou aceitar você automaticamente como pai. Esse lugar já está ocupado. Entendo perfeitamente. E concordo. Antônio é seu pai em todos os sentidos que importam. Mas também quero entender de onde eu vim. Quero conhecer minha história completa. Rodrigo, vou contar tudo o que você quiser saber, sem omitir nada. Mesmo as partes ruins? Principalmente as partes ruins. Você tem direito de saber quem eu realmente sou. Helena se despediu de Carlos com um aperto de mão formal. Carlos, espero que seja sincero em suas intenções. Meu pai já sofreu demais na vida. Helena, prometo que não vou decepcioná-los novamente. Quando Carlos foi embora, a família Silva ficou em silêncio por um longo tempo. Pai, o que o senhor achou? Perguntou Helena. Filha, achei que ele parece sincero.
Mas sabemos que Carlos sempre foi convincente quando queria alguma coisa. E sobre a sociedade, o senhor vai aceitar? Não sei ainda. Preciso pensar com calma. É muito dinheiro envolvido, muita responsabilidade. Pai, disse Rodrigo, posso dar minha opinião? Claro, filho. Acho que devemos aceitar, mas com todas as proteções legais possíveis e com a condição de que o senhor tenha a palavra final em todas as decisões importantes. Por quê? Porque o senhor merece ficar rico, pai. Trabalhou a vida inteira, criou 2 filhos sozinho, sempre foi honesto e trabalhador. Se existe uma chance de ganhar dinheiro com seu próprio trabalho, seu próprio talento, acho que deve aproveitar. E você, Helena? Pai, concordo com o Rodrigo, mas acho que devemos ter muito cuidado. Carlos pode estar doente, pode estar arrependido, mas continua sendo a mesma pessoa que nos traiu no passado. Então está decidido. Vamos aceitar a sociedade, mas com todas as proteções necessárias. Nas semanas seguintes, a vida em São Joaquim da Barra mudou completamente. A história do motor e do reencontro dos irmãos virou notícia nacional. Jornalistas, empresários e curiosos visitavam a cidade diariamente. O prefeito estava radiante com toda a publicidade. Decidiu criar um museu permanente na praça, com o motor como peça central. Carlos voltou várias vezes para acertar os detalhes da sociedade. A cada visita, parecia mais fraco fisicamente, mas mais determinado a consertar o passado. Rodrigo passou a viajar frequentemente para São Paulo, conhecendo a empresa de Carlos e aprendendo sobre o negócio de equipamentos industriais. Helena continuava desconfiada, mas gradualmente foi se convencendo de que Carlos estava sendo sincero. A documentação da sociedade ficou pronta em 3 semanas. A nova empresa se chamaria Silva em Silva Motores e teria sede em Ribeirão Preto, numa posição intermediária entre São Joaquim da Barra e São Paulo. O primeiro contrato foi assinado com uma empresa japonesa interessada em licenciar a tecnologia do motor para uso em equipamentos de precisão. O valor, $3 milhões. Antônio não conseguia acreditar que estava se tornando milionário aos 72 anos. Filha, o que vou fazer com tanto dinheiro? Pai, o senhor vai aproveitar, vai viajar, vai se cuidar melhor, vai ter o conforto que sempre mereceu. E você e Rodrigo? Vão ficar bem de vida também. Pai, a gente se preocupa mais com sua felicidade do que com dinheiro. Helena, posso fazer uma pergunta? Claro. Você acha que sua mãe ficaria orgulhosa de mim agora? Helena abraçou o pai. Pai, a mamãe sempre foi orgulhosa do senhor. Rico ou pobre, ela sabia que tinha casado com um homem bom. 6 meses depois do reencontro, Carlos recebeu uma notícia devastadora dos médicos. O câncer havia se espalhado mais rapidamente do que esperado. Tinha no máximo 6 meses de vida. Ele ligou para Antônio no mesmo dia. Irmão, preciso falar com você. Carlos, pela sua voz, não são boas notícias. Não são. Os médicos disseram que tenho pouco tempo, talvez até o final do ano. Sinto muito, Carlos. Antônio, quero acelerar algumas coisas. Quero garantir que tudo fique resolvido antes de eu partir. O que você quer fazer? Quero passar minha parte da sociedade para Rodrigo e quero fazer isso oficialmente, com toda a documentação necessária. Carlos, você tem certeza? Absoluta. Rodrigo é meu filho. É o único herdeiro que tenho. Quero que tenha condições de viver bem. E tem mais uma coisa, Antônio. Diga. Quero pedir um favor. Um último favor. Que favor? Quero passar meus últimos meses aí em São Joaquim da Barra. Perto de vocês. Perto da família. Antônio ficou em silêncio. Aceitar Carlos em casa seria um passo gigantesco no processo de perdão. Carlos, vou conversar com Helena e Rodrigo. Depois te dou uma resposta. Obrigado, irmão. Quando Antônio contou a proposta para os filhos, as reações foram diferentes. Pai, acho que devemos aceitar, disse Rodrigo. Ele é meu pai biológico e está morrendo. Quero ter a chance de conhecê-lo melhor antes que seja tarde. Pai, tenho minhas reservas, disse Helena. Mas se é isso que o senhor e o Rodrigo querem, eu apoio.
Então está decidido. Carlos pode vir. Carlos chegou em São Joaquim da Barra uma semana depois, carregando apenas 2 malas e muitos remédios. Estava visivelmente mais fraco, mas mentalmente ainda estava lúcido e determinado. Antônio havia preparado o quarto de hóspedes da casa. Era pequeno, simples, mas confortável. Obrigado por me receberem, disse Carlos emocionado. Somos família, Carlos. Famílias cuidam umas das outras. Nos meses seguintes, Carlos dividiu seu tempo entre o tratamento médico e o convívio com a família. Rodrigo visitava sempre que podia, conversando sobre negócios, sobre vida, sobre a infância que Carlos havia perdido. Helena gradualmente foi se acostumando com a presença de Carlos. Ele ajudava nas tarefas domésticas dentro de suas limitações, contava histórias da juventude que havia compartilhado com Antônio e mostrava um lado mais humano que ela não conhecia. Helena, posso conversar com você? Perguntou Carlos um dia, quando estavam sozinhos em casa. Claro. Quero pedir desculpas pelo que fiz com sua família. Sei que você nunca vai me perdoar completamente, mas quero que saiba que me arrependo profundamente. Carlos, já conversamos sobre isso. Não, Helena, não conversamos sobre o que isso significou para você. Você era uma criança quando eu destruí sua família. Você cresceu sem mãe por um tempo, viu seu pai sofrendo, teve que ajudar a criar Rodrigo. Eu roubei sua infância. Helena ficou em silêncio. Por isso quero que saiba que você é uma mulher extraordinária. Apesar de tudo que eu causei, você se tornou uma médica brilhante, uma filha dedicada, uma pessoa íntegra. Seu pai pode se orgulhar muito de você. Obrigada, Carlos. E Helena? Sim? Cuide do Antônio quando eu não estiver mais aqui. Ele é um homem bom que merece ser feliz nos anos que lhe restam. Vou cuidar. A empresa Silva & Silva Motores estava prosperando. Novos contratos chegavam semanalmente. Antônio, mesmo doente, Carlos conseguia dar contribuições valiosas para os negócios, usando sua experiência comercial para orientar as negociações. Rodrigo estava se revelando um excelente administrador. A combinação do conhecimento técnico de Antônio, a experiência comercial de Carlos e a energia jovem de Rodrigo estava criando uma empresa sólida e lucrativa. Pai, acho que devemos abrir uma filial em São Paulo, disse Rodrigo durante uma reunião familiar. Por quê? Perguntou Antônio. Porque lá estão os grandes clientes. Se tivermos presença física na capital, podemos aumentar muito nossos negócios. Rodrigo tem razão, concordou Carlos. São Paulo é onde estão as oportunidades. Mas quem vai administrar a filial? Eu posso ir, disse Rodrigo. Ou podemos contratar alguém de confiança. Filho, você tem família aqui, amigos, uma vida estabelecida. Pai, essa é uma oportunidade única. Em 2, 3 anos posso voltar com a filial consolidada. O que você acha, Helena? Pai, acho que Rodrigo deve seguir seu instinto profissional. E São Paulo não é tão longe assim. A decisão foi tomada. Rodrigo se mudaria para São Paulo em 2 meses para abrir e administrar a filial da empresa. Mas Carlos não viveu para ver a filial funcionando. Ele faleceu numa manhã de terça-feira, dormindo pacificamente no quarto de hóspedes da casa de Antônio. Rodrigo estava em São Paulo, cuidando dos últimos detalhes da mudança. Helena estava no hospital. Apenas Antônio estava em casa. Carlos, acorda, disse Antônio, balançando suavemente o irmão. Mas Carlos não acordou. Havia partido durante o sono com uma expressão serena no rosto. Antônio se sentou na cadeira ao lado da cama e ficou observando o irmão por muito tempo. 40 anos de separação, 6 meses de reconciliação e agora a despedida definitiva. Perdoo você, irmão, sussurrou Antônio. Perdoo tudo. O enterro de Carlos foi um evento que mobilizou toda São Joaquim da Barra. Além da família e dos amigos locais, vieram empresários de São Paulo, representantes dos clientes internacionais e até alguns moradores antigos que se lembravam dos irmãos Silva da época da oficina. Rodrigo fez um discurso emocionado. Carlos Silva foi meu pai biológico, mas só conheci realmente nos últimos meses da vida dele. Descobri que era um homem que cometeu erros graves no passado,
mas que dedicou seus últimos dias a consertar esses erros. Deixou uma empresa próspera, uma família reconciliada e a prova de que nunca é tarde para pedir perdão. Antônio também falou: meu irmão Carlos partiu da maneira que voltou, em paz. Nestes últimos meses, recuperamos 40 anos de convivência perdida. Não foi tempo suficiente, mas foi o tempo que Deus nos deu. E foi um tempo bom. Depois do enterro, a família Silva se reuniu para acertar os últimos detalhes dos negócios de Carlos. Ele havia deixado tudo em ordem. Sua parte na empresa passou integralmente para Rodrigo. Também deixou uma quantia considerável em dinheiro, que foi dividida igualmente entre Rodrigo e uma instituição de caridade que cuidava de crianças órfãs. Até no final, ele tentou consertar os erros do passado, comentou Helena. Um ano depois da partida de Carlos, a Silva & Silva Motores era uma das empresas de motores de precisão mais respeitadas do país. A filial de São Paulo estava prosperando sob a administração de Rodrigo. A sede em Ribeirão Preto havia se expandido, gerando empregos para dezenas de pessoas. Antônio, aos 74 anos, estava oficialmente aposentado dos negócios, mas ainda servia como consultor técnico da empresa. Passava seus dias dividindo o tempo entre a casa em São Joaquim da Barra e viagens para conhecer lugares que sempre sonhou em visitar. Helena havia reduzido seu expediente no hospital para passar mais tempo com o pai. Estava pensando em se aposentar antecipadamente e talvez escrever um livro sobre a história da família. Rodrigo havia se casado com uma engenheira de São Paulo e estava planejando ter filhos. Falava sempre sobre dar ao primeiro filho o nome Carlos em homenagem ao pai que conheceu tarde, mas que mudou sua vida. Pai, o senhor está feliz? Perguntou Helena numa tarde de domingo, enquanto tomavam café na varanda da casa. Estou, filha. Estou em paz. E não sente falta do Carlos? Sinto, mas uma saudade boa, sem amargor. Conseguimos nos reconciliar antes que fosse tarde. Isso vale muito. O senhor acha que a mamãe aprovaria tudo isso que aconteceu? Acho que sim. Sua mãe sempre acreditou no perdão, na segunda chance. Acho que ficaria feliz em saber que a família se reuniu novamente. Naquele momento, o telefone tocou. Era Rodrigo. Pai, tenho uma notícia. Boa ou ruim? Perguntou Antônio. Ótima. Acabamos de fechar um contrato com a NASA para fornecer motores para equipamentos de exploração espacial. NASA? A NASA americana? Sim, é o maior contrato da história da empresa. Vamos ser fornecedores oficiais da Agência Espacial Americana. Antônio não conseguia acreditar. De mecânico de cidade pequena a fornecedor da NASA. A vida realmente dava voltas surpreendentes. Rodrigo, seu pai biológico ficaria orgulhoso. E meu pai de verdade. Está orgulhoso. Muito orgulhoso, filho. Muito orgulhoso. Depois que desligou o telefone, Antônio ficou pensando em toda a jornada que havia vivido. As dificuldades, as traições, os perdões, as reconciliações. Olhou para o horizonte, onde o sol se punha sobre São Joaquim da Barra. Sua cidade pequena, sua família reunida, sua vida em paz. O motor que havia consertado por orgulho profissional se tornara o símbolo de uma família que soube superar suas diferenças e encontrar o caminho do perdão. Carlos, onde quer que esteja, obrigado, murmurou Antônio. Obrigado por ter voltado. Obrigado por ter me dado a chance de perdoar. Obrigado por ter me ajudado a recuperar meu filho. O vento soprou suavemente, balançando as folhas da velha mangueira do quintal, e Antônio teve a sensação de que seu irmão havia escutado suas palavras. Fim da história. Agora conte para nós, o que achou dessa história de reconciliação e perdão? Você acredita que nunca é tarde para consertar os erros do passado? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas próprias experiências sobre perdão familiar. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.